Cidade 360 Política. Às 7h07, a hora de acionarmos a repórter e jornalista Tânia Morbi. A Tânia acompanhou ontem a sessão da Câmara Municipal de Bauru e traz um resumo das decisões do Legislativo Municipal. Bom dia, Tânia. A todos os ouvintes e internautas do programa Cidade 360, bom dia Cafeu, bom dia Bizarra, bom dia aos convidados. Bom, sessão da Câmara de ontem também foram duas sessões, na verdade, durante o dia, entrando pela noite. Embora a pauta estivesse bem simples, bem pequena, né? De autoria do Executivo, por exemplo, só tinham 2 projetos para votação em segundo turno. O que estendeu um pouco mais o tempo de duração da sessão foi os projetos de autoria da mesa diretora da Câmara, que tratam da reorganização da estrutura funcional de cargos em confiança, cargos de comissão de livre nomeação na Câmara. Essa reestruturação vinha sendo feita, né, por uma entidade aí contratada, ligada a universidades aqui da região, contratada pela presidência da Câmara, né, e os projetos tiveram sim uma discussão de bastidor, demorou um bom tempo para que a sessão suspensa e esses projetos sendo conversados, discutidos, debatidos, enfim, longe do plenário ali, nos bastidores, demorou um bom tempo, mas eles acabaram voltando, os vereadores voltaram e aprovaram os 2 projetos em primeiro turno e segundo turno depois, na sessão extraordinária que seguiu o encerramento do primeiro encontro. Além disso, eu faria destaques para os pronunciamentos dos vereadores. Um dos destaques para o vereador Segala, que voltou a cobrar agilidade no envio de projetos pelo Executivo, projetos que estão sendo esperados aí há muito tempo pelos vereadores e que o Segala voltou a cobrar. No caso dessa segunda-feira, ele cobrou especificamente o projeto que trata da regulamentação do funcionamento dos trailers em Bauru. Esse é um problema antigo, né? Não tem uma regulamentação. Ele mostrou durante a fala dele, o pronunciamento dele, um monte de problemas, vários problemas, infrações, enfim, gerados pelo funcionamento irregular ou desregulado, digamos assim, desses trailers em vários pontos da cidade. Ele mostrou inclusive problemas, riscos que esse funcionamento e a colocação dos trailers acaba gerando para o trânsito e para a própria segurança dos próprios usuários e dos próprios proprietários, enfim. E ele fez essa cobrança novamente para que se envie um projeto, uma lei para regulamentar isso, para que as coisas funcionem da forma correta. Eu destacaria ainda muito rapidamente o parecer jurídico da Prefeitura sobre o acordo entre CPFL e o Ministério Público Federal para as trocas de lâmpadas da cidade, de lâmpadas convencionais por LED, né, e que o parecer acabou sendo inconclusivo. Então houve muita discussão durante todo o dia, entrando pela noite, entre representantes da Prefeitura, do Ministério Público e mesmo da CPFL, para se chegar no acordo. O prazo para resolver isso de uma vez por toda, esse impasse, essa situação que foi gerada por uma causa boa, mas que acabou gerando um problema que vai ter que ser resolvido, o prazo é até sexta-feira. A gente vai acompanhar durante a semana e aí tudo o que acontecer a gente vai poder ir anunciando e divulgando durante a semana, tá certo? Um abraço a todos, ótima semana para todo mundo. Para você também, Tânia, obrigado aí pelo resumo da sessão. E nós temos aqui um representante do Legislativo, o Júnior Locadora, estreando aqui no Cidade 360, né, Júnior? Sim, Cafeu, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia, Tânia. E mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu confesso que eu amo da entrevista. Eu lembro que logo no começo do meu mandato, o meu assessor era o Mateuzinho, que era jornalista, e ele me convidou, né? Ele com amizade com o Neto, me trouxe aqui a primeira vez com o Giovanni, e eu fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez. É com alegria também que nós recebemos você. Júnior, além dessa pauta de ontem, né, você tem um projeto que estabelece um pouco mais de transparência, né, que você quer que tem um tempo de espera para atender os pacientes, esse tempo de espera seja publicado, é isso, para saber o tempo. Fala um pouquinho desse projeto que você protocolou lá na Câmara. Sim, então eu, como um profissional da área da saúde... Você é enfermeiro, sim, técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Eu sempre, desde quando eu assumi o meu mandato, eu sempre comecei a fazer várias visitas nas UPAs, né, da cidade de Bauru.
E nesse tempo a gente vê o quê? Que uma das maiores, assim, o que mais chega no celular de um vereador hoje em dia, uma das reclamações é essa. O tempo, né? A demora que as mães ficam com as crianças ali, ou até os adultos também, na espera das UPAs. Ontem mesmo, na hora que eu tava na sessão, tinha uma mãe me mandando mensagem que tinha crianças lá desde a tarde que ainda não tinha sido atendido. E a gente está sempre acompanhando, sempre que segunda-feira passada eu saí da sessão, estive na UPA também. E o que eu consegue perceber nesse 1 ano de mandato meu? Que as UPAs, ela tem assim, vamos supor, às vezes a UPA do Bela Vista, ela está lotada, mas a UPA do Geisel não. Então, eu vou dar um exemplo assim, sexta-feira, por exemplo, tinha 43 crianças aguardando atendimento na UPA do Bela Vista. E naquele mesmo momento, na UPA do Geisel tinha 6 crianças. Ou seja, o tempo que uma criança ia demorar para ser atendida na UPA do Bela Vista era de 5 horas. As estruturas das duas UPAs são idênticas? Naquele momento, tinha 3 pediatras na UPA do Bela Vista e na UPA do Geisel 2. Ou seja, tinha um pediatra a mais até na UPA do Bela Vista. E o que você consegue entender? Lógico, não é todo mundo que teria condições, né, de ir na UPA do Geisel. Mas a gente sabe que muita gente teria, ou uma carona, ou um carro, ou até mesmo um Uber. Às vezes conseguiria desafogar um pouco, né? Se a pessoa tivesse... Mas o que você está querendo é mensurar isso, que isso suba. E como é que seria esse controle? Seria o quê? Eu cheguei lá na UPA, fiz a minha entrada, teria que entrar no sistema dizendo, o Reinaldo Cafeu está aqui esperando. Eu acompanhei que tem um sistema, né, na cidade de Barueri até, que você entra... na verdade, eles já têm até um aplicativo lá mais moderno ainda, que eu também já mostrei para a secretária da Saúde e falei que seria muito interessante isso ser implantado na cidade de Bauru. Mas lá eles têm esse sistema que no site mesmo da cidade, você entra, você vê lá, tempo de espera, UPA do Bela Vista, dando um exemplo, 5 horas. UPA do Geisel, 30 minutos. Então não seria por paciente. Não. Seria, na verdade, uma iniciativa da unidade dizendo, olha... Se você vier aqui, vai ficar 5 horas. É como se fosse isso. Sim, isso mesmo. Essa é a intenção da pessoa conseguir, antes de sair de casa, ela já entende. Aí ele faria uma escolha da onde está. É como se tivesse vaga hoje no shopping com aquelas luzinhas vermelhas e verdes. É mais ou menos isso. Mas isso mesmo. E você não acha que, olhando todo o recurso que vai para a área da saúde, que poderia também ter uma viatura que deslocasse essas pessoas em espera, se elas tiverem vontade? Olha, você está aqui na Bela Vista, estamos com possibilidade de atender lá no Geisel. Você quer ir até lá? Está aqui uma van que vai te levar. Você não acha que isso poderia também fazer uma otimização no atendimento? Com certeza. Nesse momento ainda, Café, na sexta-feira, dando exemplo específico desse dia, eu liguei para a secretária e falei, doutora, não tem como vir uma van, alguma coisa, porque perguntar, né? Tem 40 crianças lá. Preciso as 10 pessoas últimas que chegou, fazia ali, quem que quer ir ser atendida no UPA do Geisel? Ela me explicou que pela lei não pode, porque aí teria que ser uma condução específica, teria que ser um SAMU mesmo, uma viatura, e aí já não caberia. Mas teria que ser um caso simples de deslocamento de paciente, então, acho que ela está equivocada, mas dá para aprofundar aí, sim, né? Sim, mas é assim, eu vejo, Café, que muitas coisas que acontecem na UPA dá para ser resolvida, sabe? Dá para melhorar esse tempo de espera que está tendo. De qualquer maneira, você também não entende que a população confunde um pouco o que é uma unidade de família, o que é uma UPA. Eu observo, por exemplo, a gente tem que usar o setor privado como referência, né? Se você for no CDU hoje aqui da Unimed, você vai entrar, tem um totem lá, você coloca ali a sua necessidade, tudo feito eletronicamente. Aí você recebe uma senha que você fica guardando, e obviamente que aí nesse momento já registrou o tempo que você chegou, e você é encaminhado para um dos atendentes, sabedora já previamente do que você precisa. Quer dizer, a tecnologia, infelizmente, não está em favor do setor público, né? Para a gente ter o prontuário online é uma luta, né? Então, precisaria introduzir um pouco mais de tecnologia. Precisava, Café. Esse aplicativo, eu vi ele bastante, eu mandei para ela, eu falei, vamos dar uma estudada, vamos ver o que pode ser feito, por quê? Em questões de medicamentos, por exemplo, Café, às vezes tem gente que vai, vamos dar um exemplo, numa farmácia, e ela fica ali 1 hora
1h30, aguardando para às vezes ouvir um não. Não tenho esse medicamento. E poderia às vezes colocar ela no poderia site, olhar, né? ver e falar assim, não adianta eu ir lá na farmácia, porque, dá um exemplo, essa dipirona não vai ter lá. Bom, isso é fácil, né? Você entra hoje em qualquer site aí que vende produtos, você escolhe lá um produto e fala, estoque esgotado. Sim. Tá escrito lá para você não pôr no carrinho esse produto. Eu acho que esse é o caminho, viu, Café? Hoje em dia... Poderia até ter, viu, aí olhando assim, um carrinho de compras, por que não, né? Eu preciso daquele medicamento, eu faço eletronicamente um carrinho e vou só retirar no local. Já daria tempo para quem está na farmácia fazer a separação do produto. O que eu vejo, locadora, você está chegando agora, pelo seu apelido, você vem do setor privado, né? Você tinha um vídeo locadora e tudo mais. É que o setor público anda muito lentamente, né? Eu olho a estrutura de tecnologia da informação da prefeitura, outro dia até, já falei umas várias vezes aqui, conversando com um profissional da área, Celso, a gente viu lá que seria uma empresa de TI que faturaria de 300 a 400 milhões de reais por ano. Se você pegasse, não estou falando da qualificação, da quantidade de profissionais que estão na TI da prefeitura, na iniciativa privada você teria uma empresa de 300 milhões de reais. Olha só a dimensão que é isso. E a gente não observa que eles estejam a serviço da prefeitura, das secretarias. O caso da saúde olha quanta coisa, uma farmácia eletrônica, um atendimento, acho que é um caminho para ser abordado aí. Café, eu ia melhorar muito, muito. Eu lembro que lá atrás também, em fevereiro, quando eu assumi, que eu lembrando só que eu não assumi em janeiro, eu assumi em fevereiro, eu estive na UPA do Bela Vista, e eu também ali, né, fiscalizando, eu vi no chão assim uns aparelhos, né? Aí eu perguntei, né, pra uma enfermeira, eu falei, o que é isso daqui? Ela me falou, isso daí é um sistema. Aí eu falei, mas o que tá fazendo aqui? Ela falou, faz 1 ano e meio que tá aqui, e o que acontece? Não instalaram ainda. Então, ou seja, tinha um sistema lá, que é o que hoje funciona, graças a Deus, em todas as unidades, mas um sistema que eu vejo que já facilitou muito a vida da população, né? Porque antes, Café, você chegava na UPA, era uma gritaria. Nome, José. Então, gritava. E uma unidade de saúde, um lugar, tem que ter um silêncio, tem que ter uma calma, tem que ser um lugar mais calmo. Poderia ser melhor, né, a locadora? Eu falo assim que o segredo ali é a calma, sabe? É o conversar ali, naquele silêncio, momento. Né? O lugar de silêncio. Sabe? É um lugar mais tranquilo. Às vezes ter uma água ali mais próxima, sabe? Gelada, ter um profissional ali, às vezes, que você tem que ter sentir que aquele paciente está mais nervoso, ter aquela humanidade, sabe? Você vai em qualquer clínica, em laboratório, né? Tem uma enfermeira ali te acolhendo, né? Aqueles que querem fazer um trabalho de excelência. Bom, o Júnior Locadora fica conosco, só apresentando aqui a equipe de assessoria, o doutor Celso. Meus dois advogados, né? E a Caroline. A Caroline. A Caroline advogada também? Ricardo. Sim. Foi minha aluna, não? Não tô lembrando de você. Não, então tá bom. Só trabalhou comigo já. Bom, tá bem assessorado. Parabéns, locadora. E vai responder exatamente a sua indagação sobre a questão das ambulâncias. Pois das ambulâncias. Muito se fala sobre a vinda de novas ambulâncias para a cidade. Alguma atualização, Júnior? Eu vejo os vereadores cobrando algumas emendas através dos deputados que iam vir ambulâncias e não chegaram. Eu e o vereador Júlio do PP, a gente também fez um pedido lá atrás, nem foi oficializado, mas vamos falar dos vereadores que já falam. Como é assim, moroso, como é demorado, né? Eles vejo cobrando, eu vejo o Borgo mesmo, essa semana que passamos, fizemos uma reunião com a secretária da Saúde, nós dois somos da Comissão de Saúde, cobrando, e sempre tem esse embrolho, não dá, eu confesso, né, que eu às vezes fico sem entender, né? Como as coisas demoram, né? Eu vejo muito e infelizmente as ambulâncias ainda não chegaram, não estão. Você vê falando que já fez a licitação, que fez isso, que tá. Parece que tá tudo certo, mas só não tem ambulância ainda. É um caso assim bem complicado. Eu confesso que eu não consigo. Né? Eu acho que teria que ser diferente, eu acho, né? Quando precisa, quando dá certo, em caso de emergência, precisasse, né? Na época que o Covid estava bem avançado, você via que, vamos supor, precisava de um ventilador. O ventilador vinha imediatamente.
eu acho que teria que ter uma saída para saúde, tinha que sempre ter essa saída. Nesse período estava em emergência, dava até contratado. A Silvana Cabreira disse que se tivesse mais médicos nos postos de saúde, não precisaria na UPA. Hoje, para você atendido em um posto de saúde, leva no mínimo 3 meses. Olha, o Marcos Zagato diz o seguinte aqui, olha, o que tenho reparado, as ambulâncias, elas sucateiam e aí deixam a mesma de lado. Aí vem uma outra nova, vão até sucatear novamente e não vejo dar manutenção, já que fazem isso, aquelas paradas, porque tiram as peças delas e reparam as que às vezes uma peça fácil poderia ser colocada numa parada, né? Que eles fazem, né? Então tem as ambulâncias e também um aumento de número de médicos seria um caminho, né? Falar um pouco dos médicos, Cafeu, o que também a gente percebe? Que é muito difícil achar pediatra, sabe? Ontem mesmo tinha 4 clínicos atendendo na UPA do Bela Vista, ontem à noite, e 2 pediatras. E o que a gente, afundando, conversando, que os médicos se formam, lá, e cada 100 médicos formados, 2 vão para pediatria, e você vê a dificuldade. E quando você pega uma UPA, por exemplo, uma criança é diferente de atender um adulto, né? Porque o adulto, ele chega na sala, no consultório, e às vezes ele já fala, tá doendo minha barriga, doendo minha cabeça, é isso, aquilo. E a criança, ela precisa ser examinada. Então, se você atende lá em 20 minutos 3 adultos, criança você vai atender uma. Então acaba gerando aquela fila, aquela demora, o médico precisa ter um cuidado maior, é diferente, é uma criança. Eu até falo, por ser da área, eu sempre falei, eu não conseguiria trabalhar, eu trabalho no UTI, né? Trabalhei 4 anos dentro de uma UTI adulto. Uma UTI pediátrica, eu já não trabalharia. É diferente, tem que ter vocação. Algo a mais. Em casa, uma criança. Minha esposa é pediatra, minha filha é pediatra, né? É a enteada dela. Mas realmente a minha filha se formou agora, já acabou a residência, mas ela fala que da turma dela, mínimo, né? Ela e mais uma só. É diferente. Então tem que ter E é diferente. A pessoa está cuidando do filho de alguém. Então é muito meu respeito, né? Aos pediatras. E às vezes eu vou lá assim, a gente entende que é difícil. E a gente também entende as mães que estão ali preocupadas, desesperadas. E às vezes tem 2 pediatras, os 2 atendendo, de repente chega uma criança na emergência, uma criança muito mal. Eu estive lá um dia, uma criancinha de 1 mês chegou, já precisou ser entubada. Então é difícil, e nesse momento de emergência já vai ficar um pediatra atendendo. Então o que precisa? Eu acho que Bauru vai melhorar muito. Eu acho que depois, com o final agora das faculdades de medicina, vai ter uma ampliação. Eu acho que vai ajudar muito a cidade de Bauru. O locadora, falando na questão da SEI, hoje tem uma sessão importante, a segunda depoimento, né, do procurador do município. O Borgo até disse, olha, é um depoimento muito importante, ele que é o relator, né? Falou, olha, o procurador não quer se aprofundar mais, né, porque são 10 processos, 16 imóveis, e precisa de detalhamento disso. E também tem um pedido do Borgo de um adiamento do depoimento da secretária de Educação, Maria do Carmo, ela tinha 1 hora só para se colocar. Sim. E ele está querendo uma tarde inteira, corretamente, porque vai ter muita dúvida ali, né? Sim, eu acho então, como é que você tem visto os trabalhos e a expectativa em relação aos depoimentos de hoje? A gente estava até conversando que o depoimento dela será um dos mais importantes da secretária. Então, era 1 hora mesmo, às vezes poderia passar um pouquinho mais, mas aí às vezes o outro convidado ou o convocado do dia já estaria toda, ali, né? Então, hoje tem 2 convidados, né? Que é o Célio e a Ivana. Tem o Davilson Graminha, né? Os irmãos, né? E aí às 16 horas é o Daniel. Que é o procurador. Que foi reconvocado, Esse, né? Foi convocado. Os outros, né? Foram convidados. Outros convidados. E a comissão está muito... acho que o depoimento dele é muito importante. Foi até por isso que na última vez que a gente estava ouvindo ele, o Borgo, o relator, ele falou assim, ó, aí a gente deu aquele tempo, a gente foi conversar e falou, eu preciso ouvir ele, sabe? Eu tenho muitas perguntas aqui, o depoimento dele é muito importante. E aí a gente entrou ali que era melhor ele, naquele momento, ele ir embora. Não sei se ele precisava se preparar um pouco mais, ou às vezes aquele dia ele não sei, não era o momento de ser ouvido aquele dia. Mas eu tava conversando com o Borgo ontem e ele falou, louco, o depoimento desse cara é muito importante. E eu sempre falo desde o começo lá atrás, né? Café Bizarro, é a minha 3ª SEI, eu participo em 1 ano, né? Eu participei da SEI da FESB, eu participei da pandemia, do COVID, e agora da educação, né? E o que acontece? Eu sempre falei lá atrás, quando eu assinei, eu falei assim, ó,
eu quero ser justo, sabe? Eu sou imparcial, eu não quero, tipo assim, eu não quero julgar ninguém, eu quero fazer um trabalho, então, eu tô sempre ali em cima, eu converso muito com o Borgo pra gente ser da mesma comissão de saúde, a gente tem um carinho enorme, assim, pela saúde, né? Ele entende mais juridicamente, às vezes eu consigo entender alguma coisa ou outra um pouco mais tecnicamente, mas eu falo, Borgo, vamos ficar em cima. Eu só não quero ser injusto. Então vamos acompanhar, vamos entender, vamos ver o que tá acontecendo. Eu vejo os depoimentos. A gente eu vejo às vezes as perguntas. Às vezes sou até cobrado, viu, Cafeu? Pelas pessoas que me seguem, população. Ô, louco, você não perguntou nada. E eu tento explicar. Não, a gente elabora as perguntas, lógico, a maioria das perguntas o relator, ele já faz, ele sempre tem um trabalho maior, que é muito difícil uma relatoria dessa, mas, e normalmente quando faz as perguntas já foi feita quase todas. Você não tem o que acrescentar, porque já foram pré-combinadas. Mas né? a gente tá ali em cima, a gente tá comentando do caso o tempo todo, é final de semana, a gente tá ali falando, a gente só não quer ser injusto, mas a gente quer dar uma explicação pra população, porque é 35 milhões, né, Café? Então, sem dúvida. É algo assim que precisa ser esclarecido. O Ronaldo Posto disse que a arrecadação está muito alta e o que está sendo feito aí para acertar, vai comprar mais pedra? É uma dúvida também que nós temos. E olha só, foi inconclusivo o parecer jurídico da Prefeitura sobre a possibilidade ou não do uso da CIP no acordo que vem sendo costurado pelo Ministério Público Federal e a CPFL Energia para cumprir a sentença na ação que condenou a concessionária a pagar 40 milhões de reais por cobranças ligadas à tarifa social. Que imbróglio, hein, bizarro? Pois é, nele o procurador jurídico, o Lucas Amadeus Kemp Pinhata, afirma, no entanto, que as alterações imediatas na lei da CIP podem garantir o uso da legislação para os fins que vêm estudados mas apenas até em 2023. Olha só, o prazo estabelecido pelo Ministério Público Federal, a CPFL, para que a Prefeitura decida para utilizar esse benefício ofertado, vence agora sexta-feira. Foi dada uma semana. Pela proposta que vem sendo estudada, a economia alcançada por Bauru com a troca de cerca de 14 mil lâmpadas convencionais por LED da rede de energia pública em Bauru, como pretende a CPFL, seria distribuída para cerca de 50 cidades incluídas na ação que condenou a companhia. Bom, para você ter uma ideia, do 100% da economia gerada, 80% serão distribuídos para cidades da região. E também, em relação a outro tema importante, a Coab, a prefeita Sueli Rosim está em Brasília fazendo a negociação. Ô, locadora, esse acordo da CPFL parece estar se arrastando um pouco demais, né? Qual que é a sua opinião sobre essas trocas de lâmpadas e esse recurso que a cidade tem? Eu vi até uma fala ontem do vereador do Coronel Meira. Ele que está debruçado sobre o tema, ele ficou, eu senti ele assim meio revoltante com isso. Eu acho, ele até falou desse jeito, que dá para fazer, mas ele tá vendo. É que a gente sempre fala, né? Parece que o Cafeu, que as coisas que dá, que vai ajudar a cidade, né? Que tá na cara, que tá, vamos dizer assim, tá aí de mão beijada, parece que quer dificultar. Trava. Aí na hora de comprar gastar o dinheiro aí, não pensa duas vezes, né? Eu não sei, tem não essas consigo, travas. não tem essa. É difícil. Agora, ô, locadora, você entrou em fevereiro porque você estava como suplente. Tava esperando as contagens dos votos do aí tudo mais, você acabou chegando e falou, então vamos lá, você está completando aí um ano de mandato, um ano e tudo mais. Como é que é a sua visão do que você via fora do Legislativo e o que é estar dentro do Legislativo? Lembrando os desafios, nós tivemos inclusive um vereador que renunciou, teve a pandemia, hoje com as redes sociais tudo muito mais próximo. Mas como é que você se sente como vereador e qual que era a visão que você tinha fora e que você mudou, né, do conceito estando dentro da Câmara Municipal? Então, eu tinha esse sonho, viu, Café? Eu tinha esse sonho de ser vereador. Eu lutei muito, cara. Foi uma campanha assim, com os amigos mesmo, com a população me ajudando. E era um sonho, eu tinha esse desejo. Aí teve a falta de contagem dos votos. Eu lembro que a eleição foi dia 15 de novembro, Café. E naquele momento, na hora que faz a recontagem dos votos, aí eu vi que eu era o 14º mais votado, mas eu não tinha entrado na contagem dos 17. E naquele momento, cara, eu fiz um vídeo na rede social, postei meio quase chorando, falando agradeço todo mundo que confiou em mim, mas não deu certo. Passou uns 10 minutos, alguém me liga e fala assim, locadora, tá errado, você tá eleito. Como eu tô eleito, o computador não erra a contagem. Falou, tá, só não contar os votos. Aí você assume, né, é uma expectativa muito grande, que era um sonho, era um desejo.
E o que que acontece? Você vê, né, Café, como que muitas coisas que às vezes a gente cobrava de fora, que a gente quer, e não é desse jeito, né? Às vezes a gente cobrava, a gente queria que fosse um pouco mais rápido, mas infelizmente a lei, esses impasses, essas coisas, a gente cobra isso, mas um médico, por exemplo, tem que ter um médico a mais no UPA, mas não é assim, às vezes falta um médico, falta... E o maior desafio é tentar transparecer o meu dia a dia para a população. Porque às vezes você vem de ouvir muito assim, ó, o vereador não faz nada, vereador provar diariamente que você está nativa. Tipo, eu tenho que provar dia a dia para as 1.557 pessoas que votaram em mim, mais a população, que aí você não tem que trabalhar só para aquele bairro ou para aquele... Porque a hora que você foi eleito, são 17 são quase representando 400 mil pessoas. E você provar dia a dia... Porque muita da população, a gente que vem da periferia, que tem eles acreditam, né, que o vereador ele tem um poder que ele não tem. Eles acreditam que eles vão te ligar e vão falar assim, ó, locadora, minha mãe tá na UPA entubada, ela precisa de uma vaga de UTI agora. Você vai arrumar a vaga. Então você tem que provar dia a dia que não é assim. Você consegue auxiliar. Eu tenho meus 2 assessores que são advogados, que me auxiliam bastante, trabalham muito, que aí a gente vai tentar, vai ver o que pode fazer. E é isso, é dia a dia assim, ó, tem um buraco em frente à minha casa, tem que tampar. E a parte mais assim que eu costumo dizer, eu vou usar essa palavra, louca de ser vereador, é que naquele momento, às vezes você tá ali, Café, como acontece, você tá recebendo uma mensagem de uma mãe desesperada. Locadora, meu filho precisa de uma vaga de UTI. Só que ao mesmo tempo, tá chegando uma mensagem de, às vezes, um amigo seu falando assim, ô louco, olha o buraco em frente à minha casa. Sentimento de impotência. Sabe? E hora, né? você fala assim, é uma mãe desesperada com medo de perder um filho e ali é um buraco. Tem que resolver todos os problemas da cidade? Tem. Mas tem uma diferença, né? Um é uma saúde, é uma definir perca, prioridades, sabe? né? É uma saúde. Aquilo ali é diferente. O buraco não deveria nem existir. Mas já que existe, ele dá pra ele esperar aquele momento ali de eu primeiro atender essa mãe que tá desesperada. E dia a dia é uma luta. Mostrar pra população que a gente não tem compromisso com ninguém, né? Eu mesmo, eu falo assim, é tão gostoso você entrar, Café, sem ter compromisso, sem ter independente, né? Ser independente e mostrar pra população que eu tô vereador, né, nesse momento, e eu preciso dia a dia fazer o melhor. Peço muito a Deus que ele me dê sabedoria, que ele me direcione, né, sempre no melhor caminho, que afaste pessoas ruins, que coloque somente pessoas boas, que a gente sabe que a política é algo assim, né, que tem pessoas ruins, pessoas que gostam de coisa errada. Então eu falo, Deus, tire as pessoas erradas do meu caminho e coloque somente pessoas boas. É o que eu... Perfeito. Esse é o vereador Júnior Locadora, é um prazer recebê-lo aqui, virá outras vezes, naturalmente. O prazer é meu, Café. Trazendo aqui o seu olhar sobre a Câmara Municipal. Municipal. Abriu as portas, agora eu venho, agora eu mando mensagem. Doutora Carolina, doutor Celso também, obrigado aqui pela presença.